Então seja bem-vindo, você que está aqui me ouvindo. Nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é sobre se a gente consegue dar conta das nossas finanças num caso de ter algum problema de saúde. E eu trouxe então um case hoje para nós conversarmos de uma médica que me procurou. Essa médica, ela abriu consultório há cerca de 1 ano e pouquinho, porém ela está afastada agora porque adoeceu. Essa médica está em tratamento de saúde e ela não consegue, nesse período, ter a sua produtividade, né? Ter produtividade para trazer retorno para a empresa, para o consultório. E o que ela me colocou também é que ela é a única pessoa que, quer dizer, ela era a profissional que mais gerava retorno dentro do consultório. Então, para nós começarmos aqui, eu quero que você pare agora e reflita com essa pergunta que eu vou te fazer. E se você adoecer? Por quanto tempo você vai conseguir pagar as suas contas? Eu não conheço você, não sei da sua situação financeira, não conheço o seu consultório, não sei se você vive da sua produtividade, porém, algumas pessoas, elas são dependentes delas mesmas, né? Elas não dependem de uma outra pessoa para se manter, elas vivem da sua produtividade. E a questão relacionada à doença, se você depende de você, você não pode adoecer, né? Você já parou para pensar nisso? Então essa é uma questão bastante delicada e que eu trouxe essa história para a gente bater um papo aqui, para ver o que a gente pode fazer para não correr o risco de nós adoecermos, ou se por acaso a gente adoecer, como é que a gente vai fazer com as nossas finanças. Eu quero que você leia com muita atenção essa frase que eu trouxe aqui. Ela é uma frase que deixa algumas pessoas tensas, realmente é uma frase que deixa muita gente tensa, tá? Se você tivesse que deixar de trabalhar hoje por algum motivo, você adoeceu e não vai conseguir mais manter as suas atividades profissionais por um tempo indeterminado. Você não vai conseguir trabalhar por tempo indeterminado. Então, se você hoje deixasse de trabalhar, por quanto tempo você conseguiria manter o seu atual padrão de vida? Eu sou também educadora financeira. Além de ser especialista na área de marketing digital, sou educadora financeira, líder coach, sou também mentora. E o Brasil é um país hoje onde a maior parte das famílias brasileiras, elas estão endividadas. No ano de 2016, o nosso ano, né, segundo a FEComércio, nós fechamos em 58% de famílias endividadas. Essa taxa de endividamento familiar, ela caiu no último ano, ela estava em torno de 61% no ano de 2015, caiu para 58%. Mas ainda assim, é um índice elevadíssimo de famílias endividadas. Nós estamos aqui falando dos profissionais da área da saúde. Só que, como nós fazemos parte da população brasileira, apesar de ser um nível diferente no sentido assim, de você ser um profissional, um intelectual, porque você tem um nível superior, eu acredito, né, que você esteja me ouvindo aqui, independentemente da sua formação, nós nos enquadramos dentro desse contexto. Então, boa parte das famílias brasileiras se encontram endividadas e nós temos muitos profissionais da área da saúde que não podem deixar de trabalhar porque eles vivem da sua produtividade e isso é uma coisa extremamente complicada se por acaso acontecer. E aí, quando a gente fala nessa questão de depender de outras pessoas, talvez você tenha a quem recorrer. Muitas pessoas que eu conheço, elas se deixarem de trabalhar hoje, o pai sustenta, a mãe sustenta, o marido, a esposa, um irmão, o avô, a avó, né? Não sei. Mas algumas pessoas não têm a quem recorrer. Então, se você hoje vive da sua produtividade, é indispensável que você fique muito atento à sua saúde e às suas finanças. E um detalhe extremamente importante, né, que a gente tem que ressaltar aqui,
é que nós não recebemos educação financeira dos nossos pais. A realidade é que os nossos pais não foram educados financeiramente, por isso eles também não nos ensinaram a lidar com dinheiro. A maior parte da população não sabe lidar com dinheiro. A maior parte das pessoas gasta muito mais do que ganha para manter um padrão de vida que não consegue sustentar. E só para você ter uma ideia, assim, das capitais endividadas, né, das mais endividadas, pasme, mas Curitiba, que é considerada uma das melhores capitais do país, né, uma das mais desenvolvidas, é ainda a capital mais endividada, com mais de 88% das famílias endividadas. E em segundo lugar vem Florianópolis, onde eu moro, com mais de 80% também de famílias endividadas. Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existem muitos, mas muitos mesmo, muitos profissionais da área da saúde que não controlam as suas finanças, que gastam muito mais do que ganham para impressionar quem eles conhecem e também quem eles não conhecem. Isso para manter um padrão de vida, manter as aparências, viver de status, viver assim de aparência mesmo. E hoje, gente, nós precisamos, mesmo que a gente não goste muito, a educação financeira não é matemática em si. A educação financeira é mudança de hábitos, comportamentos e atitudes em relação ao dinheiro, ok? Então vamos entender aqui um pouco mais sobre isso, né? Só para você saber, eu sou uma pessoa que, além de educadora financeira, eu já tenho participação na imprensa em já concedi várias entrevistas, né, em diferentes meios de comunicação, TV, jornal, revista, rádio, e muitas dessas entrevistas, né, foram para falar de coisas básicas em relação ao dinheiro. E é realmente importante a gente ficar atento, porque como nós não aprendemos isso, na maioria das vezes por conta dos nossos pais, que também não nos ensinaram, a gente tem que de alguma forma ir atrás dessas informações. Então, aqui vocês têm a oportunidade de ver algumas das minhas imagens, né? Inclusive já fui para São Paulo, falei sobre nota fiscal paulista, que é muito interessante também. Então, de alguma forma, a gente tem que ficar ligado em relação àquilo que a gente ganha e ao quanto a gente gasta também. Então essa médica que abriu o consultório, ela está afastada por mais de um ano já para fazer tratamento de câncer, e os seus atendimentos eram os que geravam maior faturamento para o consultório. E aí, se você é pego de surpresa, o que fazer? Hoje, a ideia que a gente quer realmente transmitir para os profissionais é que eles utilizem ao máximo todos os recursos de marketing, de comunicação, de estratégia, para que você consiga capitalizar cada vez mais, para que você consiga monetizar de uma maneira mais saudável e sustentável. Então, quando você aplica as estratégias corretas, quando você começa a trabalhar com um público mais diferenciado, mais qualificado, naturalmente os seus ganhos se elevam. E é exatamente isso que eu quero te orientar. Hoje não adianta simplesmente a gente ficar esperando o paciente vir. Nós temos que criar estratégias, condições e nos comunicarmos de tal forma que eles se interessem por aquilo que a gente fala inicialmente, que eles se interessem em nos seguir e que eles se interessem em ir se consultar com a gente ou adquirir um seu produto ou seu serviço. Então hoje nós temos sim que gerar muito mais ação. Você que é um profissional da área da saúde, saiba que o mercado mudou muito, você sabe disso. Ter sucesso no passado não é garantia de sucesso no futuro, e hoje todos nós precisamos desenvolver mais características empreendedoras, ou seja, você tem que aprender a fazer negócios com a sua profissão. Só que quando eu falo aprender a fazer negócios com a sua profissão, significa que você tem que aprender como captar e manter clientes, você precisa entender como que funcionam as ferramentas de marketing, principalmente do marketing digital, que você pode fazer completamente sem custo para aumentar a sua visibilidade, para atrair muito mais a atenção das pessoas certas, de um público
qualificado, aqueles pacientes particulares que te interessam, e com isso você poder cobrar melhor pelas suas consultas e ter também um melhor retorno financeiro. Então hoje, se eu simplesmente fico investindo só na parte técnica e não me preocupo com a estratégia propriamente dita para mostrar quem eu sou, compartilhar conteúdo de valor, fazer parcerias estratégicas, dificilmente eu vou conseguir me manter por muito tempo. Então aqui nós temos duas situações extremamente importantes. Uma, que você precisa estar muito bem de saúde para você conseguir se manter no seu trabalho, né? Você precisa realmente conseguir viver da sua produtividade, mas você também tem que pensar além, um passo além. Eu preciso começar a economizar mais dinheiro pensando na minha aposentadoria, pensando principalmente na sua sustentabilidade. Sustentabilidade é quando você consegue se manter mesmo sem ter uma fonte de renda, ou seja, você está ganhando dinheiro, investe, e os juros que entram, eles conseguem te manter por um período longo de tempo, tá certo? Então, quando a gente consegue se manter sem ter uma fonte de renda adicional, né? Se eu tenho um dinheiro guardado que está me rendendo juros, né, e eu consigo me manter com ele, excelente. Boa parte das pessoas não tem isso. O ideal é que a gente consiga a independência financeira, que é não depender mais do nosso trabalho, porque o nosso dinheiro já está rendendo juros suficiente que a gente já nem precisa mais se preocupar com o trabalho, né? Conseguir a liberdade financeira, na verdade, é ter liberdade para você gastar com o que você quiser e não se preocupe mais com as suas finanças. Então, a dica que fica para você aqui, que está me ouvindo, é para você realmente começar a planejar melhor o seu futuro financeiro. Antes disso, você já começou a fazer os seus exames preventivos? Você já foi ao dentista, já foi ao seu nutricionista, já foi ao seu médico, ao fisioterapeuta? Já procurou aquele profissional de saúde para fazer um check-up geral, saber como você está de saúde? Gente, isso é indispensável. Nós, profissionais da área da saúde, isso é básico, a gente tem que fazer isso pra gente em primeiro lugar. Se eu vendo saúde, eu tenho que ser uma pessoa, né, saudável pelo menos. E se eu deixo a minha saúde de lado, é um contrassenso, você concorda? Porque a gente não está usando um discurso adequado. Eu estou falando, mas eu não pratico aquilo que eu estou compartilhando. Então, planeje mais o seu futuro financeiro, controle muito bem o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. É indispensável você saber o quanto você ganha, no que você gasta e como que você vai conseguir poupar, economizar. Então, é indispensável que você gaste menos e poupe mais, porque as pessoas que gastam mais do que elas ganham, elas nunca serão sustentáveis financeiramente. Você concorda? Então, quem gasta mais do que ganha, nunca vai ser sustentável financeiramente. Nunca vai ser uma pessoa que vai progredir nas finanças, porque ela vai estar sempre devendo. E essa é a realidade de muitos profissionais, né? Na área da saúde, conheço muitas pessoas endividadas porque preferem estar andando de carro do ano, morar em casas mais exuberantes, condomínios fechados, quer dizer, mantendo um padrão realmente para manter as aparências, né? Um padrão muito alto para viver de aparências, mas até que ponto isso realmente é saudável, ok? Então temos que cuidar muito dessa situação. Ainda, invista em ações de marketing e marketing digital para atrair mais clientes qualificados. Olha só, o importante da gente ter em mente aqui é que não é qualquer tipo de cliente que eu devo querer captar. As pessoas falam assim, eu preciso aumentar o número de pacientes no meu consultório, eu preciso ter mais pacientes particulares. Mas não é simplesmente ter mais paciente particular. Você tem que ter o cliente certo dentro daquele perfil que você deseja atender, ok? Então, quando eu falo em cliente qualificado, é você gerar uma comunicação
para um público que seja melhor pagador, aquele público que realmente te interessa atender. Ah, Celiane, eu quero atender só a classe A. Ok, então vamos gerar uma comunicação para você trabalhar somente com a classe A. Porque se eu não defino qual é o nicho que eu tenho interesse em atender, vai aparecer um monte de gente, né? Se eu não estabeleço uma comunicação adequada para aquele público que eu quero realmente atrair, eu vou atrair pessoas que talvez não tenham nada a ver. E aí ele vai ligar para saber quanto custa a consulta e vai falar, ah, mas é muito caro. Então, se você não ajusta a sua comunicação para aquele público certo, aquele público que entende, valoriza aquilo que você faz, você vai estar, de alguma forma, à mercê de pessoas que não têm conexão com aquilo que você faz e vão ficar reclamando do preço, né? E a gente hoje realmente tem que entender um pouco mais do marketing, saber como atrair pessoas, e eu tô aqui para te ajudar. Todos os dias eu tô compartilhando algumas dicas, algumas ideias, algumas estratégias para que você consiga, de fato, prosperar, né, em todos os aspectos. E eu recomendo que você assista um webinário que eu gravei. O ano passado eu fiz uma palestra muito legal com o Dr. Edson Ishihara. Dr. Edson Ishihara, ele é oftalmologista de Campinas, trabalha com oftalmologia pediátrica. E o Dr. Edson, ele foi o meu aluno em um curso online que eu já tenho no mercado há bastante tempo. E eu o conheci através do curso. Eu não conheço o Dr. Edson pessoalmente, mas ele se inscreveu no meu curso e depois de um tempo ele começou a me procurar para tirar algumas dúvidas. A gente conversou através do Skype algumas vezes e o Dr. Edson, ele simplesmente se tornou um grande empreendedor e hoje é também educador financeiro. O Dr. Edson Ishihara, ele com mais 3 sócios, eles fundaram a Jornada do Dinheiro, que é uma empresa que visa levar a educação financeira para a população brasileira. É muito bacana o trabalho que ele faz. E ele trabalha também com a parte de investimentos. Então, o ano passado, eu fiz uma palestra com o Dr. Edson no Med Meeting e nós falamos então sobre educação financeira e investimentos para médicos. Se vocês procurarem no YouTube Educação Financeira e Investimentos para Médicos, Med Meeting, vocês vão encontrar então a nossa palestra lá. E é muito legal porque a gente fala da parte básica da educação financeira, a gente dividiu praticamente o tempo, né? Então eu falei da parte básica, da importância da gente aprender a economizar, e o Dr. Edson então falou sobre investimentos. Tem 1 hora e pouco de duração, mas vale muito a pena, ok? Então fica a dica, porque realmente a gente precisa entender mais sobre educação financeira, a gente precisa aprender a controlar as nossas finanças e nós precisamos sim aprender a atrair mais e melhores clientes, aprender a cobrar melhor pelas nossas consultas, atrair o público certo e entender que a nossa profissão, ela é um negócio que nós temos, né? A gente tem uma pequena empresa dentro da gente. Ontem eu até comentei sobre isso. Vários médicos, vários fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, profissionais que trabalham com a área de gestão na área da saúde, são pessoas que compartilham esse tipo de informação, que cada um tem uma pequena empresa dentro de si. Todos nós precisamos aprender a gerenciar a nossa profissão como um negócio, porque eu preciso entender não só da parte técnica para a qual eu me formei, mas eu preciso entender um pouco sobre marketing, porque o marketing me ajuda a atrair clientes de uma maneira mais rápida. Eu preciso entender como funciona a captação de clientes para o meu consultório. Eu preciso entender qual é o nicho de mercado mais adequado para eu trabalhar, para que eu tenha aquele retorno financeiro que eu também mereço. Então, atrair aquele público certo que valoriza aquilo que eu faço e, por outro lado, eu tenho aquele retorno financeiro que eu também gostaria de receber. Eu preciso aprender a lidar com o meu dinheiro. Não posso terceirizar tudo para a secretária. Eu preciso acompanhar todo o dinheiro que entra durante o dia. Então, chegou no final do dia,
senta com a secretária para ver como é que foi o caixa, fechar esse caixa. E eu conheço profissionais que deixam tudo nas mãos da secretária, que não acompanham o quanto de dinheiro estão ganhando. E só para a gente concluir aqui, eu fiz um treinamento em uma clínica de um médico no Paraná. Era uma clínica multiprofissional, tinham cirurgiões, tinha nutricionista, fisioterapeuta, tinha psicólogo, a equipe era super grande, foram aproximadamente umas 20 pessoas. E os donos, né, eles são médicos, o casal então, a gente, né, teve a oportunidade de se conhecer um pouco mais e eles me falaram: Celiane, nós tivemos uma funcionária que ela construiu uma casa com o nosso dinheiro. A gente não controlava o dinheiro que a gente ganhava, deixava tudo a critério dela, e aí ela prestava contas ali, mas para nós estava tudo bem, né? E no final nós descobrimos que nós estávamos sendo roubados há anos. Eu não estou falando que a gente tem que ficar desconfiado da secretária, não é isso. O que eu estou falando é que nós temos que controlar o nosso dinheiro. Então veja que não é simplesmente você entender da sua parte técnica, não é simplesmente ser um bom fisioterapeuta, um bom dentista, um bom psicólogo, um bom fonoaudiólogo, um bom médico, um bom nutricionista. Você precisa entender também das suas finanças. Porque de que adianta tanto investimento na parte técnica se você também não sabe controlar o seu pequeno negócio, a sua pequena empresa, se você não acompanha os números. Nós precisamos acompanhar os números. E eu estou aqui para te ajudar. Eu estou criando um desafio chamado Médicos de Sucesso. Hoje, dia 23, nós começamos esse desafio e a procura está sendo enorme. Nós resolvemos abrir uma segunda entrada, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 30. Então até o dia 29, que é o próximo domingo, a gente vai estar anunciando ainda. Mas se você é da área da saúde e quer aprender como aumentar a sua visibilidade, como criar, na verdade, a sua visibilidade para gerar mais resultados, para atrair muito mais pacientes particulares para você, clientes qualificados, se você quer saber como cobrar melhor pelos seus serviços ou pelas suas consultas e com isso melhorar o seu pilar financeiro, você pode participar do nosso desafio. Basta você cadastrar esse número de WhatsApp que você está vendo aqui, né, que é o 991337691, e me mandar uma mensagem, me dizer o seu nome, me dizer qual é a sua área, né, se você é médico, nutricionista, dentista, não importa, e como que você soube, se você soube pelo Facebook, pelo Instagram, ou se foi indicação de amigo, tá certo? Então, eu agradeço pela sua atenção, espero que você tenha aproveitado aí as dicas. Eu peço para que você curta a nossa fanpage, se você não curtiu ainda, comente também no nosso vídeo aqui. Eu peço para que você compartilhe, que você marque os seus amigos e que também se inscreva no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta a nossa fanpage, comente aqui o nosso vídeo, compartilhe também e nos deixe saber o que você gostaria de saber, né? Há 2 dias eu já venho apresentando casos muito interessantes e quem sabe amanhã pode ser também a sua dúvida que eu trago aqui para a gente conversar. Então, eu agradeço pela sua presença. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, fazer alguma colocação, quero saber se foi legal para você, me deixa saber aí. Me diga se foi bom, se valeu a pena e o porquê valeu a pena, ok? Então, me acompanhe e eu desejo muito mais sucesso para você, ótimos negócios e muito mais resultados também, né? Boas finanças aí. Gente, um abração, até breve.